Olá, gente, seja bem-vindo aqui à nossa continuação aqui da nossa aula. Eu estou colocando aqui um vídeo bem interessante para vocês aqui agora, para que vocês possam estar vendo. Bom, esse daqui, para quem não conhece, é o seriado Lost, e ele tem um propósito muito específico de eu estar passando ele aqui. Bom, essa aula que nós vamos estar vendo hoje é sobre a diferença entre, no caso, a filmagem live action e a filmagem 3D. Quais são assim as principais diferenças? Existe uma diferença entre um diretor 3D, 2D ou um diretor de filmes live action, né, ou offline? Qual que é as principais diferenças? Bom, literalmente esse seriado aqui Lost, ele marcou, né? Ele foi um marco assim, né? Ele foi um sucesso para quem não, para quem acompanhou, para quem já estudou, para quem viu como que é. Ele foi uma dificuldade para estar sendo até lançado, tá? Porque assim o pessoal não estava querendo colocar ele mesmo, porque estavam pensando que ia ser uma tragédia, ia ser algo assim que não ia dar muito futuro. E aí, no caso, eles queriam colocar algo assim mais. Fazer algo diferente, até assim, quando eles forem fazer esse piloto, eles pensavam que simplesmente não ia acontecer nada, não ia ter um resultado interessante, né? Ia ser algo assim bem literalmente dramático, como é até o próprio seriado, né? Então essa aula que a gente vai estar vendo hoje é principalmente sobre essa diferença entre a filmagem live action e a filmagem 3D ou 2D, tá? Qual que é a diferença principal que os diretores eles precisam saber e entender como gerenciar e como coordenar isso tudo, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não vai existir apenas um diretor do filme, quer dizer, apenas um diretor em toda a equipe de produção. Normalmente nós temos o diretor geral do filme, né, o diretor do filme em si, e o diretor ele vai ter os seus, não vamos estar falando dos seus subdiretores, né, que é como se fosse as pessoas mesmo responsáveis que vão ser os braços ali dele ali na produção, que são os diretores em si de script, os diretores de produção, os diretores de set de filmagem, os diretores que são diretores de arte, enfim, todos os outros diretores que estão ligados direta ou indiretamente ali naquela produção ali, tá joia? Então assim, o que eu queria estar passando aqui agora, né, falando sobre a diferença entre filmagem live action, né, e direção live action para direção 3D, 2D, existem algumas particularidades de cada um. Em primeiro lugar é o seguinte: o diretor no caso 3D é bom, como eu falei em aula passada, que ele já tem alguma experiência em direção live action. Porque nada mais é o 3D, nada mais é que a direção que você vai usar live action para a direção 3D em si, tá joia? Então assim, a gente precisa ter esse cuidado aí, tá? Eu acho que está até saindo um sonzinho aí, né, para que vocês estejam ouvindo também, né? Mas assim, por que eu quis citar logo esse exemplo aqui de seriado? Porque a direção de um filme, ela também é aplicada para a direção de seriado, tá? Apenas existe as vertentes de particularidades de cada um, né? Seriado ele dura mais, um filme é mais rápido, né? Para a gente faz uma produção rápida e já acaba, e o seriado não. Normalmente são anos de produção, seguindo aquela mesma linha, aquela mesma equipe, tá joia? Então a gente tem algumas particularidades que a gente precisa analisar. Em primeiro lugar é o quê? O diretor de live action, ele precisa analisar set de filmagem, aonde que vai ser filmado, quais são as pessoas envolvidas no set de filmagem, né, que são os coordenadores, os assistentes, tá joia? E ele precisa analisar todos esses custos. Nós temos os custos que são padrões, que são os custos que vai ter que pagar com a produção em si, que são os atores, né, que são os supervisores e toda a parte técnica do filme em si, tá joia? Então a gente precisa analisar as particularidades de cada um. A gente vai estar vendo isso melhor em aulas futuras, tá? Que vai ter aula específica de direção live action, tá? E aula específica de direção de 3D, 2D, né? Como é até o foco maior do curso, tá joia? A gente vai estar vendo isso melhor, mas a gente tem várias particularidades que a gente precisa enxergar aqui, tá? Por exemplo, uma coisa que a gente já vai ver que é diferente é o seguinte: os atores são aquelas pessoas o quê? Que atuam no filme. E cada pessoa, como é um ser, como é uma pessoa única em si,
ela precisa estar focada no seu trabalho em si por completo. Ou seja, por exemplo, se a gente for usar aqui o caso desse ator principal, que é o Jack Shepard, né, que é esse médico, esse rapaz aqui de preto, a gente vai estar analisando que ele, do começo ao fim do seriado, ele vai interpretar ele por completo. Né? Ou seja, não vai ter outra pessoa que vai fazer um outro Jack Shepard, né? Vai ser somente ele. E essa é uma das diferenças também principais em matérias de atuação da direção live action e da direção 3D ou 2D. Como assim? No 3D ou nos 2D, às vezes, em uma grande produção, nós temos, às vezes, mais de um animador cuidando daquele determinado personagem. Por exemplo, se a gente for lá para a Era do Gelo, que eu vou estar citando como segundo exemplo aqui, a gente vai ter essa particularidade, que é o quê? No personagem principal, por exemplo, até citando aquele esquilozinho lá da Era do Gelo, né, nós temos um animador principal, que ele vai colocar as poses principais, e nós temos outros animadores que vão fazer as poses in-betweens, né, que são aquelas poses entre uma pose principal e a outra pose principal. Tá joia? Então a gente tem essas particularidades que a gente precisa discernir e entender melhor. Tá bom? Então, assim, o que eu queria falar para vocês assim, em relação à direção live action é que existem algumas particularidades. Os dois são diretores, os dois precisam ter conhecimentos técnicos e conceituais para estar conseguindo dirigir aquela produção, sendo que a diferença para o 3D ou 2D é trazer todo esse conhecimento, essa bagagem do live action para a ferramenta em si. Tá joia? Então a gente precisa ter esse cuidado. Outra particularidade que nós temos em relação à direção do live action para o 3D ou 2D é o que? Na direção live action nós temos assim, em relação ao diretor de fotografia, né, ele precisa saber as melhores posições em relação à câmera física, aonde que ele vai colocar, como é que vai ser o traveling, como é que vai ser todo o processo de filmagem, né, em relação à câmera. E na parte do 3D, nós temos uma particularidade que é o seguinte, que no 3D nós temos uma câmera também, só que é a câmera 3D. Só que a gente vai usar os mesmos conceitos que a gente aplicou na live action para a filmagem 3D ou 2D também. Tá? Já apesar que 2D é um pouco mais complicado, que é só a posição X e Y. Né? Mas a gente já tem aí alguns softwares 2D, né, que já trabalham com câmeras já até tridimensionais também. Tá? Mas assim, principalmente assim, falando agora em relação à filmagem 3D para a filmagem live action, é justamente essa, que você precisa discernir, né, e você precisa direcionar como que vai ser o traveling do live action, e no caso para o 3D vai ser essa mesma técnica, esse mesmo conceito, só que aplicado para a câmera em si 3D, que é o mesmo funcionamento da câmera física, só que é lógico que bem mais fácil, não precisa de ter tanta gente para estar administrando aquela câmera 3D. Como, por exemplo, uma filmagem live action, às vezes em um traveling, né, que você está andando da esquerda para a direita, você vê que tem o cara da filmagem principal, o assistente que está segurando os cabos e tem o diretor que está coordenando ali toda aquela filmagem em si. Né? Então é um pouco mais complexo. E já no 3D não, no 3D é só você mesmo, como artista, que vai manejar aquela câmera em si. Tá, joia? Então a gente tem que ter algumas particularidades, mas os conceitos em si são praticamente os mesmos, tá bom? Que a gente vai estar aplicando. Eu vou estar aqui mostrando agora para vocês um pouquinho em relação à era do gelo, tá? Para que vocês possam estar vendo aqui. Bom, então assim, a gente tem aqui outra coisa muito interessante em relação à filmagem da Era do Gelo, né, que eu vou estar passando aqui para vocês, tá? Para que vocês possam entender isso melhor. Vou dar um play aqui. Tá? Por que eu coloquei esse exemplo da Era do Gelo? Né? Eu coloquei o exemplo no caso do Lost, né? Que é um seriado, nem um filme é justamente para que vocês possam entender. O conceito de direção você vai aplicar para qualquer um. Só que é lógico que para cada área tem as suas determinadas particularidades. Tá? E aqui a gente tem aqui um filme que eu acho muito interessante, que é a Era do Gelo. Em primeiro lugar, porque a gente teve, principalmente a partir da Era do Gelo 2, que foi o Carlos Saldanha, um brasileiro que estava dirigindo, tá joia? O filme Era do Gelo 2 e 3. E no caso Era do Gelo 1, ele foi co-diretor, né? Então assim, já aí você já pode ver, pode existir um diretor e um co-diretor junto com ele.
tá? Então, assim, existe, dependendo da produção, não vai ter apenas um diretor, não vai ser apenas uma equipe pequena. Às vezes você vai ter uma equipe gigantesca para tá coordenando eles mesmos, tá joia? Então, assim, você pode ver, ó, que a filmagem 3D, pense na filmagem 3D como uma filmagem live action, só que a diferença é que foi feito no 3D. Você vai usar técnicas de direção de fotografia, você vai ter direção de arte, você vai ter todos esses conceitos também aplicados como se fosse para um filme live action. Só que a diferença é que está sendo feito em um filme 3D em si, tá joia? Em um filme 2D também. Tá bom? Então, assim, você pode ver que tudo isso a gente precisa se preocupar. Precisa se preocupar com a iluminação, precisa se preocupar com a direção de arte, precisa se preocupar com a direção de fotografia, ou seja, com a setagem de câmera. Então, tem todos os mesmos conceitos que a gente aplica no live action, a gente vai aplicar para o 3D ou 2D aqui, tá bom? Então, assim, esse é um filme muito interessante, que assim, foi um marco, né? Quando saiu esse próprio Esquilo, ele ficou assim conhecido, né? Muito mesmo, né? Porque ele é rápido, né? Tem todo um conceito, né? Explicado, um conceito aplicado em cima desse personagem, tá joia? Na criação de personagem. Então, é outra coisa que assim que a gente vê que tem também tanto no 3D, 2D e quanto nos filmes live action, que é o quê? Que é o conceito de criação de personagem, né? Que a gente tem que ter esse cuidado, essa forma, essa preocupação, tá bom? Então, assim, isso que eu queria estar mostrando para vocês o que é, né, essa aula, o que é uma filmagem live action e o que é uma filmagem 3D ou 2D em si, tá joia? Então é isso que eu queria estar aqui mostrando aqui para vocês, tá bom? E a gente vai agora aqui para a nossa próxima aula. Então, um abraço.